Olá, bonitinhos e bonitinhas! Hoje nós vamos falar sobre uma sigla curiosa que é SEO. O que ela significa? Vamos falar sobre isso hoje. Você já teve a experiência de utilizar o seu celular ou o seu computador para descobrir mais sobre um determinado destino que você vai viajar? Por exemplo, você vai fazer uma viagem para Goiânia. Nunca estive em Goiânia e eu quero saber mais informações sobre o lugar. Aqui então vou lá digito Goiânia, lugares turísticos para visitar. E aí aparece ali na sua tela várias opções para você clicar quando você vai em um buscador como Google. Aparece ali várias opções de sites para você visitar na sequência. Ou então já aparece logo um cardzão enorme assim com as respostas. 5 lugares para você visitar em Goiânia. Por que isso aparece naquela sequência? Quem define quem aparece em primeiro, em segundo e em terceiro? Ou quando, por exemplo, eu vou num buscador como o iFood, digamos que eu esteja utilizando o iFood, vou ali na área de pesquisa e digito algum tipo de comida que eu gostaria, como por exemplo, sei lá, quero comer um hot dog. Aí vou lá e digito hot dog, é o cachorro quente. E aí quando eu digito, quem define quem aparece em primeiro, segundo e terceiro? Quem define quando eu estou no Instagram e quero ver determinado destino, uma determinada paisagem que eu gostaria de enxergar e vou lá e digito, quem define o que aparece em primeiro, segundo e terceiro cada vez que eu faço uma busca em determinado sistema de busca? Quem define as colocações? Quem define esse ranking? Essa lógica de organizar a informação para que ela apareça ranqueada para você, de acordo com aquilo que é mais relevante ou aparentemente é mais relevante para você, que a gente dá esse nome de SEO, Search Engine Optimization. É a otimização do conteúdo para os mecanismos de busca, para os motores de busca. O que significa? Se eu digitei, por exemplo, Goiânia, lugares turísticos, provavelmente vai aparecer ali lugares que sejam muito frequentados por turistas, que as pessoas recomendem, que as pessoas sempre postem quando vão colocar ali algum conteúdo num blog, colocar em determinadas plataformas, determinados sites, informações de que ali é um lugar de fato turístico. Então cada vez que aparece ali a palavra Goiânia e a palavra turístico ou ponto turístico, isso vai otimizando para os buscadores de que aqueles sites estão entregando o tipo de conteúdo que eu estou procurando. Quanto mais gente acessa aquele site, mais vai validando que de fato aquele conteúdo é interessante. Quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas acessarem, quanto mais outros sites indicarem aquele lugar, mais os buscadores, em especial aqui eu tô falando do Google, vai entendendo que, opa, aquele lugar ali é bacana. Quando alguém digitar essa palavra-chave, vou entregar mais vezes esse conteúdo, que parece que as pessoas estão gostando dele. Estão gastando mais tempo na leitura daquele conteúdo. Então essa lógica de mecanismos de busca, de ranquearem qual conteúdo é mais relevante para que ele apareça nas primeiras colocações, é que nós damos o nome de SEO. Todas as plataformas utilizam essa lógica de SEO, mas em especial aqui a gente vai falar de buscadores que a gente utiliza ali no browser, na internet, como por exemplo, o que a gente mais utiliza é o Google. Tô com uma dor de barriga aqui do lado direito, eu estou com uma determinada necessidade de comprar um determinado produto, ou eu vou visitar um lugar turístico, qual a diferença de tal palavra para tal palavra, como se escreve tal coisa, esse tipo de dúvida que a gente tem com frequência, a gente recorre geralmente ao Google para que ele nos responda. Como é que o Google organiza? Quem vem ali nessas colocações, primeiro, segundo, terceiro? Basicamente, são 3 pilares que o Google organiza ou que ele considera na hora de organizar quem vai em primeiro, segundo e terceiro. O primeiro dele é o conteúdo de fato. O que está escrito quando alguém chegar naquele blog, quando a pessoa clicar ali e for para aquele blog, que tipo de conteúdo ele vai encontrar ali? Digamos que eu esteja procurando, vou usar de novo o exemplo de Goiânia, lugares turísticos, pontos turísticos. Aquele site que o Google está me indicando contém essas palavras-chave? Quantas vezes essas palavras-chave estão repetidas? De repente elas vão estar também separadas. Goiânia vai estar aqui, vai estar falando de, sei lá, um ponto de vista e vai estar falando que um determinado turista uma vez, tal coisa, enfim. Se o Google entender que essas palavras não estão repetidas e não estão juntas, elas não estão falando várias vezes o mesmo termo, talvez ele evite de entregar esse conteúdo. Ele precisa ter certeza que de fato está sendo repetido várias vezes ao longo daquele conteúdo para entender de que de fato é relevante para aquele leitor. Outra coisa, as imagens que tem naquele blog, quanto mais elas estiverem indexadas, ou seja, elas estiverem ali embaixo marcadas com a palavra-chave que eu digitei, mais vezes também o Google vai oferecer aquela página. O tamanho do texto, se ele for um texto comprido, se ele for um texto robusto, o Google tende, por exemplo, a indicar mais esse tipo de conteúdo. Outra coisa que o Google vai considerar sempre é a validação da autoridade. Quem está falando sobre aquele assunto? Se for, por exemplo, um site governamental, o Google tende mais a indicar aquele site ali. Se for um site, às vezes é um blog só, mas é um blog que tem muito acesso e tem outros muitos sites que sempre indicam aquele site ali. Ele gera um link, é o que a gente chama de backlink.
Ou seja, eu crio um conteúdo sobre um determinado assunto e gero um link apontando para aquela outra página. Olha, para saber mais sobre isso, clique aqui. E quanto mais gente estiver falando daquela página, mais o Google entende que tem autoridade aquela página. Um terceiro fator que o Google vai considerar, quão leve aquele site é para uma navegação. Se toda vez que eu clico dá um erro, tá com algum problema, tá lento aquela página, ele não vai ser privilegiado. Então os buscadores tendem a considerar isso, o conteúdo, a velocidade e a autoridade daquele site. Quanto melhor estiverem esses fatores otimizados para os buscadores, mais vezes eles vão indicar para a leitura. E por que isso é bom? Quanto mais gente estiver validando isso, mais são as chances de eu ter uma boa experiência na navegação. Quanto melhores forem as minhas experiências de navegação no Google, quando eu estiver procurando aquilo que de fato eu quero, mais vezes eu vou usá-lo para resolver os meus problemas. Ninguém vai pesquisar um resultado de busca que está na terceira página, a gente sempre vai na primeira página, porque a gente sabe que o Google vai ser muito assertivo. Entende mais relevante vai estar na primeira página. Então a gente nem tende ir para a segunda, terceira, quarta página de busca, a gente para aí nos primeiros. Então SEO é mais uma inteligência, uma lógica de machine learning, ou seja, da máquina aprendendo com a navegação, com os hábitos, com os padrões de comportamento, para facilitar a nossa vida durante a nossa navegação. Quando a gente pensa em marcas, cada vez mais é notório como elas buscam estar aparecendo nas primeiras colocações para quando as pessoas procuram determinadas soluções, determinados produtos. Quanto mais a minha marca estiver associada a um produto, a uma solução que essa marca oferece, melhor é para que o Google me coloque nas primeiras colocações quando alguém me procurar. A minha reputação precisa estar associada com esse tipo de entrega que as pessoas estão me procurando. Quanto mais vezes eu aparecer nas primeiras colocações, maiores são as chances de eu ser consumido, de eu ser lembrado, de eu ser comprado. SEO é mais uma forma, é mais uma apresentação da inteligência artificial, dos algoritmos trabalhando para facilitar a nossa vida. É isso. A gente se vê num próximo vídeo. Até breve.